Segunda Reis 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Sobrescrito 13. Sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei meu senhor, está aí a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael: Toma um presente na tua mão, e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? Foi, pois, Hazael a encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que de bom havia em Damasco, 40 camelos carregados, e veio, e se pôs diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente viverás. Porém o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Hazael: Por que chora o meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E sucedeu que no outro dia tomou um cobertor e o molhou na água, e o estendeu sobre o seu rosto, e morreu, e Hazael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se rebelaram os edomitas contra o mando de Judá, e puseram sobre si um rei. Por isso Jorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele e os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram rebeldes contra o mando de Judá, então no mesmo tempo Líbina também se rebelou. O mais dos atos de Jorão, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos reis de Judá? E Jorão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, começou a reinar Acasias. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalha. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel, das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Segunda Reis 9. Sobrescrito 1. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse: Cinge os teus lombos, e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, entra, e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge, e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: A ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo o homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel.
Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora faze-nos saber. E disse: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha porém Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro, e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque, lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: Por certo vi ontem, à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, tomam e lançam neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú o perseguiu dizendo: Feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Iblião. E fugiu a Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe o fizeram saber, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: Esta é Jezabel. 2 Reis 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós resistir-lhe?
Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei, faze o que parecer bom aos teus olhos. Então segunda vez lhes escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus, e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã. A este tempo a Jezreel, os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças num cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio, e lhe anunciou dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que pela manhã saindo ele parou, e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Sobrescrito uma também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho, em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo. E disse Jonadab: então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal, todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembleia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai, e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Desde o Jordão até ao nascente do sol, a toda a terra de Gileade. Os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos.